É isso aí, galera da Xsim Sim Racing, aqui falei o Gandhi, e esse é o vídeo de dúvidas frequentes, as perguntas mais comuns que o atendimento da Xsim Sim Racing recebe. O vídeo está dividido aqui no YouTube em capítulos, então você pode passar o mouse aqui na linha do tempo e ir diretamente para a sua pergunta. Frisando que, caso a gente tenha atualizações das respostas, eu vou deixar escrito aqui na descrição ou no comentário fixado do vídeo. E a primeira pergunta é como comprar, como tirar o seu pedido na nossa loja oficial. Você acessa o site xsimrace.com.br e vai ser direcionado para loja.cockpitxsimracing.com.br. Esse é um site seguro, com a criptografia SSL que garante a integridade dos seus dados cadastrais e dados de pagamento. O site é dividido em categorias e a gente pode escolher e já ir adicionando o carrinho por aqui. Cockpits, que são as estruturas com banco integrado, suporte de volante, que é apenas estrutura, CIMAGIC, que no caso é toda a linha de produtos do ecossistema da marca CIMAGIC, volantes, aqui a gente tem volantes, acessórios eletrônicos em geral, os acessórios em si, que no caso são as estruturas, são peças de reposição, etc. Como vocês podem ver aqui, tem algumas subcategorias, a gente pode ir diretamente no nosso produto específico. Eu vou então começar aqui com cockpits e eu vou diretamente aqui em Cockpit 4.0. A gente tem então aqui a divisão de produtos pela família dos produtos. Então eu acessei aqui a subcategoria Cockpits 4.0, então tem aqui todos os modelos específicos dele, tem aqui também os acessórios que são compatíveis com o 4.0, isso ajuda bastante em relação a entender quais são as compatibilidades. Então nessa tela já tem algumas variações, que é a cor do chassi e se ele já vem com o suporte de tela integrado ou não. Eu vou então selecionar esse branco na versão Plus, que é o que tem o suporte de tela integrado. Dentro do anúncio, eu tenho que selecionar algumas variações, no caso desse modelo em específico, que é a compatibilidade, né? Então aqui é o modelo da chapa de volante, se é frontal ou horizontal, e também o modelo do suporte de tela integrado, se é a fixação superior ou inferior. Mais dados sobre essas variáveis eu vou falar nas próximas perguntas, tá? Mas eu tenho que selecionar aqui então. Vou colocar aqui o volante frontal, a fixação superior e também a seleção aqui do banco, né? Eu tenho aqui todos os modelos de banco disponíveis, tenho aqui também o valor na frente deles. Vou selecionar aqui, por exemplo, o P1 preto e fica aqui nesse valor. Aqui, já no próprio anúncio, eu posso ter uma estimativa do custo e opções de frete. Então, se eu coloco, por exemplo, um CEP aleatório, eu tenho aqui as opções de forma de envio, né, por transportadoras terceirizadas, ou também a opção de retirada do local. Como eu coloquei o CEP, que é o CEP da própria fábrica, então ele me dá essa opção de retirada. Eu vou falar mais sobre isso na segunda pergunta. Eu vou então clicar aqui em comprar, isso faz com que o produto seja adicionado ao meu carrinho, porém eu quero continuar comprando, então eu vou clicar aqui para adicionar outros itens no meu carrinho de compras. Vou voltar aqui então na subcategoria 4.0, eu quero mais alguns acessórios dessa linha. Como eu gosto muito do Drift e Rally, eu vou selecionar esse, que é o suporte para câmbio e freio de mão 4.0, clique em comprar e ele adiciona no carrinho. Volto e coloco também essa bandeja traseira, que eu posso colocar meu PC ali atrás, fica bem organizado, bem compacto o meu setup. Agora aqui em relação a volantes, eu já vou direto na marca CIMAGIC e eu vou comprar aqui um kit bem legal. Ó, esse aqui um Alpha 15 com aro redondo, vai ser bem eclético, clico aqui em comprar esse kit. Vou também aqui em uma pedaleira, então eu posso ir aqui em CIMAGIC e já direto na subcategoria de pedais. Vou aqui selecionar então uma P500. E eu vou colocar também a embreagem para essa pedaleira, bem legal. Eu vou colocar também um acessório, eu vou colocar esse Rumble, que é aquele motor de vibração que dá uma imersão insana para os pedais. E ele precisa também dessa fonte, como está ali descrito no anúncio. Muito bem, agora eu vou aqui em volantes, eu posso ir em câmbio e freio de mão. Então eu já comprei o nosso suporte, né, que para o 4.0 para suportar. Então vou colocar aqui um câmbio e também um freio de mão para esse kit. Bem, selecionei aqui então todos os produtos que eu desejo, dou aqui uma última olhada, ver se não falta nenhuma coisa. Eu acho que está um setup bem completinho. Então eu posso ir aqui em finalizar compra, para a gente ir para as próximas etapas. Aqui eu tenho uma segunda tela do meu carrinho, onde eu posso mais uma vez ter uma previsão do frete, agora sim com todos os itens adicionados. Antes eu tinha a previsão só para aquele item específico, quando eu coloquei o meu CEP dentro do anúncio. Aqui eu tenho uma estimativa de opções e valores de frete para todos esses itens, para todos esses volumes de uma vez só, em um frete só. Então eu vou aqui em continuar, e aí sim a gente vai dar seguimento ao nosso pedido. Essa segunda tela eu preciso inserir o meu e-mail ou o meu CPF, e aqui existem duas opções. Se eu inserir um e-mail ou um CPF
que já esteja vinculado a um cadastro no site, ele já vai puxar automaticamente todas as informações e eu só vou ter que ali fazer o pagamento, aceitar ali os termos e já finalizar meu pedido. Ou caso eu coloque um novo CPF, aí ele vai pedir para eu colocar todas as informações para eu terminar meu cadastro. Então eu vou aqui colocar, por exemplo, um CPF aleatório, que eu sei que não tem cadastro no sistema, e olha só, ele pede para eu colocar então meu e-mail, meu nome completo, meu celular, e depois ele vai pedir para eu inserir aqui os meus dados de entrega completos para finalizar meu pedido. A outra opção é, caso eu já tenha feito uma compra antigamente no site da Extreme, eu já vou ter um cadastro, então ele vai conseguir puxar diretamente. Então eu vou colocar aqui o meu CPF, dou um continuar, e ele vai me dizer, ó, identificamos que você já possui cadastro. Ele vai fazer uma pergunta para que eu comprove que esse realmente é o meu login, no caso aqui está pedindo o meu sobrenome, que é Gandhi, e aqui ele já então me puxa todas as informações automaticamente, as informações pessoais, né, nome, o meu celular, o meu endereço de entrega, que é interessante você revisar aqui caso você tenha mudado de endereço, alguma coisa assim, você clica em editar, e ele vai pedir para você colocar a senha para você fazer a alteração caso seja necessário. Aí aqui embaixo tem as formas de envio, já tinha clicado ali para selecionar aquela vez, mas eu posso clicar aqui e selecionar alguma outra transportadora. No caso, você vai selecionar a transportadora que você tenha mais afinidade, que esteja ali mais próxima da sua expectativa de prazo, sua expectativa de custo, também de entrega. Então, seleciona aqui. E caso você tenha colocado um CEP que é próximo de algum centro de distribuição, que os produtos estejam lá, ele te dá essa opção de retirada do local. Aqui, como eu coloquei o CEP da fábrica, então ele falou que eu tenho essa opção. No momento, a gente só tem a fábrica para fazer retirada no local. Vou falar mais sobre isso na próxima pergunta. Voltando aqui agora para a quarta etapa, a gente tem aqui as formas de pagamento, aceitamos cartão de crédito, aceitamos boleto e Pix. No caso, a compensação é feita na hora, no caso do cartão de crédito e no Pix, e no boleto dura de 1 a 2 dias úteis. A aprovação do pedido ela é feita de forma manual, todos os dias úteis, por volta das 9 horas. Então, dependendo da forma de pagamento, seu pedido vai estar com o pagamento compensado, aí a liberação, que no caso vai constar como pedido aprovado lá no nosso sistema, ela vai acontecer aí no período da manhã do dia. Então, caso você faça um pedido no final da tarde ou às vezes durante a noite, mesmo que ele compense na hora, no caso do Pix, ele só vai aparecer como aprovado na manhã seguinte, que é quando ele é feito ali a sua liberação manualmente. Então, aqui clicando, eu posso aqui colocar as informações do meu cartão de crédito, posso aqui clicar e finalizar um pedido para gerar o boleto, ou posso clicar aqui no Pix, ele vai me gerar, me dar as informações para fazer o Pix, ou também um Pix pelo QR Code. Clico aqui em finalizar e está feito o pedido. A segunda pergunta é, como retirar o pedido ou receber ele no meu endereço através de uma transportadora terceirizada? Lembrando que a Extreme ela não possui loja física nesse momento, então todos os pedidos são feitos online no nosso site oficial, mas mesmo fazendo o pedido online, você pode selecionar a opção de retirar no local, como mostrei ali na primeira pergunta. Então, no caso, ali no momento da compra, caso você tenha colocado um endereço seu que seja próximo de um centro de distribuição da Extreme, ele vai te dar essa opção de clicar ali em retirada no local e te dar as opções. A retirada, ela é liberada geralmente de 1 a 2 dias úteis após o pedido, tem um período de processamento da compensação do seu pagamento, da aprovação do pedido pelo sistema e da separação dos itens na unidade, então é de 1 a 2 dias úteis e após isso você pode entrar em contato pelo WhatsApp no nosso site oficial e combinar ali a retirada. Então vai ser confirmado que o produto está pronto para retirar, o endereço e você pode ali alinhar tudo certinho pelo nosso WhatsApp. Agora, para receber o produto na sua casa, no seu endereço, a Extreme não faz o serviço de entrega diretamente. Então, a Extreme conta com parceiros, com transportadoras terceirizadas, que você pode escolher ali no momento da compra. Por isso, é muito importante e a gente conta com o feedback de vocês em relação a prazos, em relação a ter chego tudo certinho, né? Porque a gente sempre vai deixar cadastrado ali as transportadoras que estão cumprindo o prazo legal, que estão cumprindo ali com uma boa integridade dos produtos. Então, o feedback de vocês é muito importante. Um ponto importantíssimo também é entender que aquela data estimada que aparece quando você seleciona a transportadora é de fato uma previsão, uma estimativa. Não necessariamente o produto vai ser entregue naqueles dias em específico, pode ser antes ou pode ser depois. Por isso, depois que você faz a sua compra e o produto é postado, geralmente um dia útil após a postagem você recebe no seu e-mail, no e-mail cadastrado, os dados para fazer o rastreio da mercadoria. É o site da transportadora, é o CNPJ e a nota fiscal, que são os dados que você precisa para fazer o rastreio diretamente no sistema da transportadora. Lá você consegue acompanhar exatamente qual etapa de entrega que o seu produto está seguindo
e também uma estimativa mais precisa em relação ao prazo previsto para a entrega. Aí, fazendo esse rastreio na transportadora, em uma das etapas é que o produto chegou na unidade de destino. E você pode continuar aguardando normalmente, né, para receber o produto, que geralmente quando chega na unidade demora mais 1 ou 2 dias úteis para ele sair para entrega para o seu endereço. Mas caso você queira antecipar, é possível sim, no caso você retirar o produto lá na unidade final da transportadora. Para isso você tem que entrar em contato com o nosso atendimento, informar que você deseja fazer já a retirada antecipada, direto na unidade. A Extreme faz o contato com a transportadora para garantir que o produto está de fato acessível, né, e pronto ali para ser retirado. Também faz ali toda a questão de liberação, cadastro de placa do veículo, para você talvez tenha que fazer alguma entrada, e aí você consegue alinhar isso tudo por ali. Agora, seguindo normalmente aí o procedimento de entrega, para você receber o produto no seu endereço, eu tenho algumas dicas. Se você está ali bem atento ao rastreio, geralmente pela manhã ele dá uma informação de que o produto saiu para entrega. Essa informação quer dizer que o produto foi colocado no caminhão e ele vai sair agora na cidade, sendo entregue em vários endereços, né? Tem as outras entregas ali da rota da transportadora e a sua entrega está ali prevista nessa rota. Porém, não necessariamente quer dizer que o produto vai ser entregue naquele dia. Uma coisa que às vezes acontece é de que o produto sai realmente para entrega e ele vai ali passando, aí acontecem alguns imprevistos, às vezes uma chuva com alagamento, às vezes o caminhão quebra, às vezes dá um ataque alienígena, ou às vezes dá uma demanda muito forte, ou às vezes o motorista fica muito tempo tentando localizar algum cliente específico e ele não consegue cumprir todas essas entregas que eram estabelecidas na rota daquele dia. Então, quando o motorista atinge ali o horário final de expediente, ele volta para a base com todos os produtos restantes e ele enquadra essa entrega para, geralmente, o dia útil seguinte. Na informação do rastreio, geralmente aparece como primeira tentativa de entrega, mas não necessariamente quer dizer que o motorista passou no seu endereço, bateu palma lá e não te achou. Não, às vezes é uma questão de ele não conseguiu alcançar o seu endereço dentro do prazo estimado, ele teve que voltar para a base e aí ele vai tentar as próximas vezes nos próximos dias úteis. A gente entende que isso pode ser muito frustrante, porque ao ver que você está ali com o seu produto que saiu para entrega, você talvez fique na sua casa esperando e eventualmente isso pode não acontecer em alguns casos específicos. Então, o ideal mesmo é, caso você não fique normalmente o dia inteiro em casa para receber o produto, é de às vezes combinar com uma pessoa de ficar em casa, que já possa ficar em casa tranquilamente, ou às vezes combinar com um vizinho para receber. Assim, você talvez não possa perder um dia de home office que você ficou em casa e ele às vezes acabou não sendo entregue. Um outro ponto importante para antecipar é que as caixas dos cockpits, principalmente esses mais completos, elas são bem grandes e relativamente pesadas. Por exemplo, um cockpit 4.0 completinho ali pode pesar em torno dos 50 quilos. Então, o interessante é talvez combinar com a sua portaria de que você vai receber uma caixa grande, pesada, e também talvez combinar com um amigo ou algum parente para subir esses volumes para o seu apartamento ou para trazer para o seu quarto. Isso porque as transportadoras elas sempre vão deixar o produto na portaria, ali na recepção, não vão subir com o produto para o seu quarto, para o seu apartamento, por exemplo. Terceira pergunta. O Logitech G25, G27, G29, G923 são compatíveis com o cockpit ou suporte de volante da Extreme Sim Racing? Sim, esses kits eles são muito populares no cenário de automobilismo virtual e todos os nossos cockpits e suportes são compatíveis com esses kits da Logitech. No caso, você consegue então parafusar o volante na estrutura, parafusar a pedaleira na estrutura também. As estruturas elas têm essa furação para que você possa prender eles da melhor forma, que é através de parafusos. Caso você tenha adquirido também o câmbio em H, que é o Logitech Driving Force, né, desse ecossistema da Logitech, você também pode fazer a fixação, ele é compatível com os nossos cockpits e suportes. Aí só vale se atentar para os modelos que de fato já acompanham esse suporte de câmbio para você prender esse acessório, ou também alguns modelos que têm a opção de você adquirir um suporte de câmbio inferior. Geralmente, eles são vendidos separadamente como opcional. Um outro ponto importante é para a linha de cockpits AX80, AX160 e cockpit 4.0. Eles têm aquelas variações de compatibilidade de volante, né? Eles têm algumas chapas diferentes. No caso, para o Logitech G25, G27, G29, G923, você tem que selecionar a opção de chapa horizontal, que é a chapa compatível com esse tipo de volante que tem os furos por baixo com as roscas para você prender os parafusos. Quarta pergunta, a compatibilidade com outras marcas como Moza, Camus,
PXN. No caso, os cockpits e suportes da Xtreme Sim Racing, eles já acompanham uma chapa com a furação para vários modelos de volante, principalmente os modelos mais populares, que são da Logitech, Trustmaster, Fanatec e C-Magic. Essas furações permitem que você prenda o seu volante, o seu pedal, o seu câmbio de forma original, sem ter que fazer qualquer tipo de adaptação. Você já consegue posicionar ali o equipamento, ele vai alinhar com alguma das furações ali embaixo e você consegue prender com os parafusos. Porém, hoje no mercado existem várias outras marcas e modelos e elas não param de ser lançadas. Por isso é um desafio manter a lista de compatibilidade no anúncio atualizada, mas você mesmo pode verificar a compatibilidade acessando o site do fabricante do seu volante e buscar a aba de suporte ou esquema de padrão de furação, drilling template, manual, algo nesse sentido. Então você compara a furação para ver se eles seguem algum padrão já estabelecido no mercado. Esses novos modelos geralmente copiam o padrão de furação da Fanatec, que para volantes é um padrão com 4 furos, com a distância de 78 mm de largura e 66 mm de profundidade. Isso utilizando parafusos de 6 mm de largura. Já os pedais têm furação com 275 mm de largura e 248 mm de profundidade, sempre considerando medir do centro ao centro do furo. Então é isso, você acessa ali os documentos de especificações do seu modelo de volante específico, né, no site oficial da marca em questão, confirmou que eles estão utilizando algum padrão de furação que já é estabelecido no mercado de alguma outra marca mais popular, como Fanatec, Trustmaster, Logitech, e se for, quer dizer que ele vai ser também compatível com os cockpits e suportes da Xtreme Sim Racing. Caso contrário, aí você teria que fazer as furações manuais na chapa. Agora, alguns pontos de atenção. Se você tem um volante que tem a fixação por ventosas, ele não vai ser compatível com os cockpits e suportes da Xtreme Sim Racing. Aliás, esse tipo de volante, geralmente, ele é feito exclusivamente para você fixar ele sobre uma mesa e realmente não te dá uma opção de você prender em um cockpit. E a própria Xtreme não recomenda que você utilize volantes de nível tão de entrada como esse. A gente recomenda que você pegue um volante, pelo menos a partir de um Logitech G27, G29, que já tem essa opção de fixação. Um outro ponto é alguns volantes da Trustmaster, no caso Trustmaster T80, T128, T150, são volantes que já têm ali uma funcionalidade bacana, né? São um nível um pouco mais alto, entregam uma experiência muito bacana para o automobilismo virtual, porém esses modelos não possuem as roscas para você fixá-los em estruturas como cockpits através de parafusos. Você tem que utilizar as garras que acompanham ali no próprio volante, e é possível você fixar esses volantes através das garras nas nossas estruturas, mas não é a melhor fixação, né? Você prender ele ali com os parafusinhos, ele fica bem mais estável, bem mais seguro, mas existem alguns modelos que às vezes são modelos até intermediários, só que eles não vão entregar essa possibilidade de você parafusar em uma estrutura como um cockpit. Um outro ponto de atenção é que alguns modelos de pedais requerem atenção para sua fixação. É o caso do Fanatec CSL Pedals. Ele requer parafusos diferentes para você prender os furos traseiros. É um parafuso M6 por 25, ele é um pouquinho mais comprido. De forma geral do mercado, a gente utiliza um parafuso que é de 16 mm de comprimento. Ele tem um furo mais retraído, então você precisa de um parafuso um pouco mais comprido para alcançar as roscas. Esses parafusos são comercializados no nosso site, você tem que comprar separadamente. A fixação da dianteira também é diferente, ela tem furos, mas não tem roscas, então você tem que utilizar um parafuso e prender com uma contraporca por baixo. Outro ponto de atenção sobre os pedais é que existem alguns modelos disponíveis no mercado que são vendidos apenas o pedal separadamente, eles não vêm com a sua própria base, que no caso é chamada de base plate. Então a recomendação é que, se estiver disponível, você sempre adquira o seu pedal com a sua respectiva base plate. Isso faz com que você tenha um lugar para você repousar os seus pés, né? Para você que tenha ali um apoio no seu calcanhar. Se você adquirir apenas o pedal, os cockpits da Xtreme eles são feitos para que você tenha já uma base plate do próprio pedal. Então, se você não tem, o seu pé vai ficar flutuando ali, não vai ser a melhor ergonomia. E a última sobre pedais é para quem for instalar os pedais da Pro Racing PRS. Esses pedais, eles também têm a opção de você comprar o pedal separado ou a base plate, então sempre adquira com a base plate. E nesse modelo específico, caso você vá utilizar eles nos nossos cockpits de alumínio, o modelo AX80, AX160, você tem que se atentar. A base deles tem furos sem rosca, em que você pode atravessar um parafuso,
Só que elas só comportam parafusos de até 6 milímetros. Geralmente, o padrão do mercado é você conseguir atravessar um parafuso de 8 milímetros. E 8 milímetros é o padrão de furação com as porcas T para esses cockpits de alumínio, a X80 ou a X160. Então, no caso de uma P2000, por exemplo, você pode pegar um parafuso de 8 milímetros, atravessar a chapa do pedal e parafusar, rosquear diretamente na porca T ali da estrutura. Como nesse pedal da Pro Racing ele não comporta esse parafuso dessa largura, você tem que utilizar um parafuso 6 milímetros. E para utilizar um parafuso 6 milímetros, você tem que ter uma porca T 6 milímetros. Então, assim, resumindo, vai montar um pedal da Pro Racing e um cockpit X80 ou X160, você tem que adquirir separadamente as porcas T, só que na rosca 6 milímetros, também disponível no nosso site. A quinta pergunta é a compatibilidade entre as marcas. Geralmente, se uma peça da CIMAGIC é compatível com uma peça de uma outra marca X, por exemplo. A CIMAGIC ela é uma empresa com produtos high-end, ela é comercializada de forma oficial e exclusiva aqui no Brasil pela Extreme Sim Racing e a gente também presta toda a garantia e assistência, então você pode pilotar tranquilo com essa marca. O interessante é que ela também vende as opções de forma separada, então eu posso adquirir um aro separadamente, um motor separadamente, um pedal, não necessariamente um kit fechado, como por exemplo acontece com o Logitech G923. E como a gente tem esses itens todos separados, surge essa dúvida se eu posso utilizar um componente da CIMAGIC em conjunto com um componente de uma outra marca que não seja a CIMAGIC. E seguindo essa questão de compatibilidade com a CIMAGIC, lembrando que a CIMAGIC em si ela é compatível apenas com o PC, apenas com o computador. Então eu vou ter os meus componentes da CIMAGIC, eu vou plugar ele no USB do computador e ele vai ser compatível apenas no computador, não é compatível originalmente com consoles. Então, eu posso usar uma pedaleira da CIMAGIC em conjunto com uma outra base de volante que não seja da CIMAGIC? Sim, é possível, desde que você utilize isso no computador, porque as pedaleiras da CIMAGIC, a P500, a P1000, a P2000, elas funcionam de forma independente. Elas não precisam serem conectadas ali na traseira de um volante para que elas sejam reconhecidas pela plataforma. Então, o exemplo seria, eu plugo ali a pedaleira no computador, eu vou instalar o software que é o Sim Pro Manager, é o software para gerenciar os componentes da CIMAGIC, e eu vou plugar em um outro USB uma base de volante, pode ser uma da Fanatec, pode ser uma da Pro Racing, pode ser uma da Moza, uma da Camus, qualquer marca. Eu posso plugar até um Logitech G29 ali e utilizar só a direção dele, e em paralelo também utilizar uma pedaleira da CIMAGIC, porque ela funciona de forma independente. Isso é uma liberdade que a gente tem no computador. Muito bacana. Agora, eu posso utilizar uma base de volante Direct Drive da CIMAGIC em conjunto com uma outra pedaleira de outra marca? Aí depende, mas a princípio sim. O que acontece é que essa pedaleira de outra marca, ela deve também funcionar de forma independente no computador, assim como funcionando a CIMAGIC. Algumas pedaleiras, elas são feitas para funcionarem em conjunto com o seu próprio volante. Então, por exemplo, a pedaleira da Logitech, ela tem aquele conector que parece um conector VGA, ela necessita que seja conectada na traseira do volante da Logitech para que ela seja reconhecida. Então, você não consegue plugar ela diretamente no computador para que essa pedaleira da Logitech funcione de forma independente. Então, existem várias opções no mercado, né, de pedaleiras de outras marcas que funcionam ali por si só no computador. E aí eu posso, né, ter ali, então, vários dispositivos. Essa pedaleira em específico, e eu posso ir lá e plugar também um volante da CIMAGIC e pilotar ele em conjunto. O que determina isso é realmente se a sua pedaleira de outra marca funciona de forma independente no computador. Agora, eu posso usar um motor force feedback de uma marca e o aro de volante de outra marca, eles têm que se encaixar, eles têm que se comunicar ali de alguma forma. Então, aí a compatibilidade é um pouquinho mais complexa e talvez vá gerar algumas necessidades de adaptação. Por exemplo, se eu utilizar uma base de volante Direct Drive da CIMAGIC, eu vou ter toda a compatibilidade com aros da CIMAGIC. Então, a conexão sem fio, né, ele vai passar ali as energias pelo próprio eixo, eu vou ter o encaixe físico já correto, né, ele já vai ser feito realmente um para o outro, eu vou ter todos esses benefícios. Agora, se eu quiser utilizar um volante de outra marca no meu motor CIMAGIC, eu tenho que solucionar duas questões. A primeira é o encaixe físico e a segunda é a comunicação de energia e dados. Então, esse volante ele tem que possibilitar de alguma forma que eu
possa remover o saque rápido lado fêmea, que é o lado que fica no aro. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir remover ele, né? Ele tem que possibilitar isso para que eu possa adquirir separadamente esse lado fêmea no saque rápido, que é, nesse caso, essa parte vermelha ela é vendida no nosso site. Então, eu pego ela, coloco ela aqui nesse outro aro de outra marca, e aí sim eu vou ter a conexão física possível nas bases da CIMAGIC. Como você está utilizando volantes de ecossistemas diferentes, você ainda assim vai precisar de um cabo para fazer a conexão de energia e dados de telemetria, dados de botões, etc. Mas sim, é possível. Agora, se eu tenho uma base de outra marca, por exemplo, uma base da Fanatec, e eu quero utilizar um aro de volante da CIMAGIC, né? Então um aro CIMAGIC com uma base de outra marca. Isso também é possível, só que aí o inverso, né? Eu precisaria, então, adquirir o saque rápido do lado fêmea, que seja do padrão desse Direct Drive em específico, eu parafusaria aqui nesse aro, e aí sim eu teria essa conexão física possível, né? Tanto o saque rápido do lado macho e do lado fêmea tem que ser do mesmo tipo para que eles se encaixem, se conectem. E ainda assim, eu precisaria também, para a transmissão de energia e os dados dos botões, utilizar um cabo que geralmente é plugado diretamente no USB do computador. A sexta pergunta é a compatibilidade dentre os upgrades e ecossistema da própria CIMAGIC. Essa marca ela tem não só o kit de volante e pedal, mas também tem alguns upgrades, alguns acessórios que vão funcionar apenas em itens específicos. Eu acho que o principal é o reator tátil para pedais, ou PHPR, que é um motor que passa feedback para a pedaleira. Existem dois modelos, o PHPR New, que tem estrutura em plástico e um motor de vibração, e o PHPR padrão, que tem estrutura em alumínio e um motor linear pulsante, e por isso tem os efeitos mais fortes. Os dois modelos de reatores são originalmente compatíveis com as pedaleiras P500 e P1000 da CIMAGIC, pois essas pedaleiras já têm a furação no pedal para você parafusar o motor, e a placa controladora integrada nos pedais já tem o conector para você plugar o fiozinho que sai desse motor. O que você vai sempre precisar a mais para instalar esses acessórios eletrônicos, como os motores, é equipar a sua pedaleira com uma fonte de energia vendida separadamente no site. Uma fonte é necessária e suficiente para energizar 1, 2, 3 motores reatores nos seus pedais. Já para a pedaleira P2000 da CIMAGIC, os reatores não são originalmente compatíveis, pois essa pedaleira não vem com os furos nos pedais e nem os conectores na placa controladora. Mas temos disponível no site o adaptador para usar os reatores na P2000. É uma nova caixa controladora que tem o plug para conectar os motores e os brackets que permitem você parafusar os motores nos pedais. Lembrando que aqui você também precisa da fonte de energia para fazer com que esses acessórios eletrônicos funcionem. Agora, para utilizar os reatores PHPR em pedais de outras marcas, não será originalmente compatível e, por isso, o cliente teria que fazer uma adaptação por conta própria. Para isso, ele vai precisar da caixa controladora com os plugs para os motores, a fonte de energia e fazer a adaptação para a fixação dos motores nos pedais em si. A sétima pergunta é sobre compatibilidade de volante frontal e horizontal. São variáveis que a gente tem na compra dos cockpits 4.0, AX80, AX160. Então, no momento da compra, você escolhe o seu cockpit 4.0, dentre várias opções, e além da cor do chassi, além do modelo do banco, existe a opção de modelo da chapa onde seu volante é parafusado. Na compatibilidade horizontal, o chassi vem com essa chapa, na horizontal, que permite fixar bases de volante que tem os furos por baixo do motor, como o Logitech G29, G923, Logitech G Pro Direct Drive, Trustmaster T300, TGT ou Fanatec Pod, um CCLDD ou equivalentes. Já na compatibilidade frontal, o chassi vem com essa chapa, que permite fixar volantes, tipicamente Direct Drives, que tem a furação na parte frontal do motor. Os Direct Drive da Simicom, por exemplo, só podem ser fixados através dessa chapa frontal. Esse é um Direct Drive que só tem os furos na dianteira, não tem furo em nenhum outro lugar. Já alguns outros modelos, como o CIMAGIC Alpha Mini, Alpha 15 e Alpha Ultimate, eles têm várias opções, incluindo a frontal. Então, você pode utilizar essa chapa para esses modelos de volantes também. Então, a escolha entre a compatibilidade frontal e horizontal, ali no momento do anúncio, ela deve ser determinada pelo modelo de volante em que você pretende pilotar. As duas chapas possuem o mesmo nível de robustez e ergonomia,
Porém, note que alguns modelos de volante, como os Alpha Mini, o Alpha 15 e o Alpha Ultimate, eles oferecem as duas opções de montagem. Esses Direct Drives, eles têm a rosca tanto na dianteira, como também por baixo, no caso, para fixação por chapa horizontal. Então a escolha fica por conta do design, mas nenhuma grande diferença na prática. Já na linha de cockpit de alumínio, o AX80 e o AX160, existe uma terceira opção, que é a fixação Fanatec DD. Ele nem utiliza a chapa, você prende o motor ali entre as estruturas, diretamente nos furos laterais que modelos da Fanatec Direct Drive possuem. Por exemplo, o CSL DD, o Podium DD1 e DD2, eles têm alguns furos na lateral, então você coloca ele bem no meio ali da estrutura e parafusa eles diretamente. É uma opção também. Agora, se você adquire o cockpit com uma chapa em específico, por exemplo, uma chapa frontal, e depois você troca de volante e é um volante que só funciona para fixação de chapa horizontal, como você faz? Bem, existe a possibilidade de você adquirir apenas a chapa separadamente no nosso site, mas uma dica é que você sempre, caso você tenha essa expectativa de às vezes começar em um volante, talvez trocar para outros, você já adquire diretamente a chapa horizontal, porque além do modelo Similcube, que é o único que fixa na parte dianteira apenas, todos os outros modelos de volante e Direct Drives têm a opção de você fixar por baixo. Então, a chapa horizontal ela é a mais compatível dentre todas as opções e modelos e marcas de volantes Direct Drive e volantes normais no mercado. A oitava pergunta é outra variável do Cockpit 4.0. Entre o suporte de tela integrado, existe a opção de fixação superior e a fixação inferior. Então, o 4.0, como a gente viu ali na primeira pergunta, que eu fiz o exemplo do pedido no nosso site, você pode adquirir a versão padrão do cockpit, que não inclui nenhum suporte de tela integrado. Então, você usa a tela em um rack separado, uma tela que está, às vezes, presa na parede, algo nesse sentido. Ou, se você adquirir a versão 4.0 Plus, ele já inclui o suporte de tela integrado. E esse suporte tem duas opções, duas variáveis. E essa escolha, ela vai depender do modelo e tamanho da tela que você pretende utilizar, e também de um gosto pessoal que você tem. Eu vou explicar um pouquinho mais. Fixação inferior. A estrutura vem com essa chapa maior, que deve ser parafusada nos furos inferiores da estrutura do chassi. Como a chapa é maior, essa versão inferior acomoda telas maiores, a partir de 43 polegadas. E nesse suporte, a tela tende a ficar atrás do motor do volante. Então, na prática, o suporte inferior oferece isso. Ele acomoda uma tela alta, maior, grande, em que a imagem fica por trás do motor do volante. Já na fixação superior, a estrutura vem com essa chapa menor, que deve ser parafusada nos furos superiores da estrutura do chassi. Como a chapa é menor, ela acomoda telas menores, de até 40 polegadas. Como o suporte é menor, ela deixa a sua tela mais próxima do aro do volante. Então, na prática, a fixação superior é para quem vai utilizar telas menores, só que bem perto do aro do volante, com a tela literalmente na sua cara. Em ambos os casos, os suportes serão compatíveis com o padrão de fixação traseiro VESA de 75, 100 ou 200, ou seja, telas que têm 4 furos na traseira com 75, 100 ou 200 mm de distância. Você pode conferir isso no manual da sua tela. A limitação em relação à escolha entre um suporte ou outro é em relação aos tamanhos da sua tela. Se você usar uma tela pequena no suporte inferior, ela pode ficar muito longe, ou se você utilizar uma tela grande no suporte superior, ela pode nem caber na estrutura. Então, resumindo, fixação superior, tela menor, bem próxima do rosto, versus fixação inferior, tela grande, um pouco mais longe. É gosto pessoal, mas a dica, caso você ainda vá comprar a tela e pode escolher entre uma dessas opções, é que a tela menor e mais próxima dá mais imersão, enquanto a tela maior e mais longe dá mais conforto. A nona pergunta são as opções e dicas para quem quer pilotar com 3 telas simultâneas. O suporte com 3 telas é realmente uma experiência muito marcante. Ele oferece uma experiência incrível. Ele te dá mais campo de visão, a percepção de velocidade é diferenciada e é uma coisa mais recomendada para jogadores avançados, porque requer um investimento e uma configuração maior. Em nossa linha temos várias opções de estrutura para você fixar essas 3 telas. O add-on para 3 telas tubular são as estruturas laterais que podem ser fixadas no suporte de uma tela que você já possui. Ele é compatível para expandir o suporte de tela integrado do Cockpit FX1, no suporte de tela que vai no SXT V2 e também no próprio suporte de tela tubular, caso você tenha adquirido a versão para uma tela. Você pode expandir ele depois.
Dependendo do modelo e da combinação, ele acomoda telas de 22 a 32 polegadas ou de 26 a 37 polegadas wide. Confira na descrição do anúncio. E então temos os próprios suportes de 3 telas externos e independentes, como o caso do suporte para 3 telas tubular com porta-PC e console, que acomoda 3 telas wide de até 37 polegadas, ou o suporte de alumínio para 3 telas. No caso, são 3 telas wide até 40 polegadas ou que a largura delas seja de até 90 centímetros. A princípio, esses modelos podem ser usados em conjunto com qualquer suporte de volante ou cockpit, pois eles param de pé de forma independente. Pontos de atenção para você que está buscando utilizar 3 telas. A configuração 3 telas é compatível apenas com o computador, apenas com o PC Gamer. Não é possível, de forma prática, utilizar 3 telas em consoles, como o PlayStation ou Xbox. O uso de cockpits com plataforma Motion faz com que ele fique geralmente um pouco mais alto em relação ao conjunto. E o suporte de telas não vão acomodar essa altura extra. Por isso, antes de comprar, entre em contato com o SAG para a gente te orçar um suporte com dimensões personalizadas. Mais um ponto importante é que nos próximos meses a gente vai ter um vídeo completo falando sobre tudo sobre 3 telas. Tanto a montagem quanto as configurações, opções, algo bem detalhado para vocês. Então, se inscreva no canal para não perder. 10ª pergunta. O cockpit vai montado? Como é feita a montagem da estrutura do cockpit? Bom, para otimizar o transporte e para proteções da embalagem, permitir que as estruturas passem pela sua porta, os cockpits da Extreme são enviados desmontados na caixa. A montagem é bem simples e não precisa que você tenha grandes habilidades para concluí-la, mas pode levar algumas horas dependendo do modelo e complexidade do seu setup. Para a montagem da estrutura, contamos com manual, que pode ser impresso ou disponível em arquivo no nosso site, e temos também alguns modelos com a montagem detalhada em vídeo, que você encontra no próprio anúncio ou na playlist de montagens aqui nesse canal no YouTube. Nos próximos meses, teremos os vídeos de montagem de outros modelos da linha, então se inscreva no canal para não perder. 11ª pergunta, como que eu configuro o meu volante, meu pedal e meu câmbio no jogo? Bom, depois de toda a estrutura montada, antes de você jogar, você talvez tenha que fazer ali algumas configurações para que a parte eletrônica funcione. No videogame é bem simples. Aqui no exemplo, com o PlayStation 5, com o volante plugado na energia e conectado no USB do console, você aperta esse botão PlayStation no volante, assim ele vai reconhecer o volante como controlador. Acesse a loja de jogos dentro do menu do próprio videogame e compre o jogo por lá. Execute o jogo e é só curtir. Não precisa instalar nenhum driver, atualizar firmware ou fazer configurações de comandos. É possível alterar os comandos se preferir dependendo do jogo, mas não é necessário. Então já existe uma pré-configuração para que você aperte o botão e já comece a jogar. É super simples. Agora no PC, depois de tudo conectado, você deve baixar e instalar o driver ou aplicativo de gerenciamento do seu volante, disponível no site do fabricante do próprio volante. Então busque no Google a marca do seu volante, mais driver ou download. Esse kit aqui da marca Simatic, ele utiliza o driver chamado Sim Pro Manager. Baixe e instale. Depois de instalado, aqui ele deve indicar os dispositivos conectados e permite que você faça ajustes. Você pode começar com os ajustes pré-definidos ou ajuste padrão. Aí dentro do jogo, busque pelo menu de configurações e controles. Aqui você seleciona uma configuração de botões pré-existente ou faz a configuração manual. Alguns modelos de volante requerem que você faça essa configuração manualmente. O procedimento no geral funciona assim. Seleciona o tipo de controlador que você está configurando, aqui no caso volante, direct drive, etc. Na edição de associações, clique para selecionar o comando, por exemplo, virar à esquerda. Com o comando selecionado, vire o volante para a esquerda e volte ao centro. Então, clique em virar para a direita, vire o volante para a direita e volte ao centro. Acelerador, pise no acelerador e solte. Freio, embreagem, a mesma coisa. Aumentar a marcha, clique na pá atrás do volante e o mesmo para diminuir. Configure também todos os outros comandos e botões que você achar necessário, mas com esses que eu já falei, você já vai conseguir sair e pilotar. A 12ª pergunta são recomendações de cockpits para crianças. De forma geral, nossos cockpits com banco são projetados para pilotos a partir de 1,30 m. Para crianças menores, opte por modelos de suporte de volante, como o S Pro e o SGT, em conjunto com uma cadeira pequena e bem próxima da estrutura. Aí eles funcionam muito bem. Mas para quem quer um equipamento definitivo que acomoda o piloto desde a infância até a vida adulta,
a recomendação é um cockpit de alumínio AX80. Ele tem grande amplitude de regulagens para acomodar desde uma criança até um adulto. Tem materiais e resistência para durar por décadas e suporta desde um volante de entrada até um profissional. Um AX80 é um cockpit definitivo para a vida inteira. Quanto a recomendações de kit de volante de pedais, um bom Logitech G29 ou G923 já entrega precisão para desenvolver habilidades. Conforme o piloto vai se desenvolvendo, ele pode dar um passo final para um volante Direct Drive e um pedal célula de carga, como os nossos da linha C-Magic. Então, resumindo e falando diretamente sobre os modelos. Um setup básico para atender uma criança para hobby ou treinamento acessível seria um suporte de volante S Pro ou SGT com um kit de volante de pedais Logitech G29. O G29 ele é mais acessível e ele tem praticamente as mesmas funções desses novos modelos G923, então vale a pena economizar. Já um setup intermediário, buscando uma estrutura que pode acompanhá-lo desde a fase inicial de criança até ele virar um adulto, seria um cockpit de alumínio AX80, porém ainda equipado com o Logitech G29. E um setup definitivo seria um cockpit AX80, porém já com um volante Direct Drive e um pedal celular de carga C-Magic. De início, talvez você tenha que regular um pouco o volante e diminuir a força para que ele não seja muito forte, principalmente para as crianças, pode ser muito pesado esses volantes Direct Drive. Mas é uma questão de ajuste e ao longo da progressão do piloto, você pode ir ajustando com mais força para que ele possa sentir um pouco mais o carro. A 13ª pergunta são os próximos lançamentos da XMC Racing. Se vai sair algum acessório para o meu cockpit, quais são as previsões, quais são as possibilidades. Bom, para quem aguarda o lançamento da XMC Racing, eu tenho aqui então algumas previsões do que deve ou não aparecer em nossa loja no futuro. E acho que a principal é um suporte de teclado e mouse articulado para o 4.0. O 4.0 já tem um suporte de teclado que fica aqui do lado, né? É um suporte padrão, né? Que a gente sempre utiliza aqui com esse modelo. Porém, um suporte de teclado articulado para transformar o cockpit em uma estação de trabalho, em um home office, que você possa realmente operar o teclado e mouse aqui com mais ergonomia, é uma pretensão nossa. Existem vários desafios para a gente superar, principalmente em questão de compatibilidade, considerando a ergonomia de vários volantes diferentes, a gente tem vários bancos diferentes também, então a questão de colisão, etc. E então a gente quer realmente entregar um produto que seja a nível da linha 4.0. Então é uma coisa que talvez a gente possa já ter disponível até o final de 2025. Um outro pedido muito comum é um suporte de teclado para os cockpits FX1, cockpit Fórmula, e para o suporte de volante SGT. Esses modelos, eles ainda precisam de um suporte, mesmo que seja um suporte de teclado básico, e a ideia é a gente ter um suporte de teclado universal para atender essa demanda, também até o final de 2025. Mais um pedido é um suporte de câmbio para o cockpit FX1, o cockpit Fórmula. Esse modelo ele foi projetado para você ter a imersão Fórmula e simular carros de Fórmula 1, carros de protótipo, endurance atuais, que usam a borboleta atrás do volante. Esse chassi ele não foi planejado para receber um suporte, então isso ia necessitar adaptações, mudanças ali que iam ter comprometimentos. Por isso, é um acessório que não está em pauta, e o que a gente recomenda, caso você queira simular esse tipo de categoria, rally, drift, ou às vezes um carro de rua que necessita ali de um câmbio por alavanca, é ir para a nossa linha de cockpits 4.0, a X80 e a X160. Esse sim que é opcional de você inserir ali um suporte para câmbio avulso e também você vai ter a melhor ergonomia para simular esse tipo de situação. Mais um item é o suporte de 3 telas para o cockpit 4.0. Hoje, para você utilizar 3 telas no cockpit 4.0, você precisa do cockpit padrão e utilizar um suporte externo independente. Então, nós temos o suporte de 3 telas independente de alumínio e também o suporte de 3 telas independente tubular. Agora, para utilizar 3 telas integrado, a gente não tem expansão que vai nesse cockpit, no modelo de suporte integrado. Para isso, a gente tem que alcançar ali alguns benchmarks, alguns níveis de performance condizentes com essa linha 4.0, e é o que a gente está buscando hoje no momento. A gente não tem um prazo ainda para conseguir alcançar isso, e assim que a gente alcançar, é um produto que vai estar disponível na nossa loja. A 14ª pergunta é uma recomendação de um cockpit acessível, de um setup, de um simulador com componentes aí considerando um investimento mais baixo, com um orçamento limitado. Então você aí que
conheceu esse mundo dos simuladores, quer fazer parte disso, quer ter essa experiência bem equipada, vamos dizer assim, mas também não quer ter um equipamento muito inferior, que não entregue uma experiência mínima a ponto de você conseguir progredir nesse hobby, eu tenho algumas recomendações para vocês. Bom, é sempre uma composição, né? Tem a estrutura, tem o volante, tem a tela, o videogame, então eu vou falar sobre cada uma delas. Bom, primeira parte da estrutura, um S Pro V3 é uma excelente estrutura, é um suporte de volante, é o modelo mais compacto e acessível que nós temos hoje na nossa linha, porém ele já entrega regulagens para você posicionar o seu volante, o seu pedal. Ele é compatível com vários modelos de volante hoje no mercado, então você tem uma versatilidade muito grande com ele. Tem porta-copo, porta-câmbio, a estrutura em aço carbono bem resistente, a pintura ali eletrostática muito resistente também. Então, na prática, com o S Pro V3, você tem onde prender o seu volante e o pedal, você tem a possibilidade de ajustar para ter uma boa posição de pilotagem, você tem a praticidade do dia a dia, né, para rebater ele e guardar ele de uma forma muito compacta, muito prática. Junto com o S Pro, caso você vá utilizar uma cadeira que tenha rodinhas, a gente tem também no nosso site as travas das rodinhas para você, na hora de frear, não correr com a cadeira para trás. Agora, caso você precise de um simulador de uma estrutura que já possui o assento, aí a recomendação é o Cockpit Speed Track. Ele tem as mesmas vantagens do S Pro em questão de ajuste, versatilidade, ele é super compacto também. É um investimento um pouco maior, mas já tem um assento integrado à estrutura. De recomendação para kit de volante e pedal, ele é certeiro, o Logitech G29. É um kit muito popular, ele já entrega uma boa precisão, imersão para você desenvolver habilidades, para você ter uma experiência bem eclética em várias categorias do automobilismo virtual. O interessante é que ele já conta com o sistema de force feedback, que é o peso e a trepidação da direção, né, para você sentir o que o carro está fazendo. Tem uma pedaleira ali também com diferentes níveis de pressão. Ele é muito versátil e ele atende muito bem, né? Eu diria que a partir dali, para cima desse Logitech, você vai ganhando mais em imersão e sensação de ser um produto mais robusto e tal. Mas ele, na parte racional, ele é a escolha certeira. E eu recomendo o G29 mesmo. Existe o G923, que tem ali um facelift, alguns efeitos a mais. Mas para quem está ali com o orçamento limitado, o G29 atende muito bem. Ele é compatível com PC e PlayStation 3, 4 e 5. E caso você vá utilizar no Xbox, aí é um outro modelo, é o G920, que tem as mesmas funções, só que tem a compatibilidade com o Xbox. Para tela, o melhor é você já utilizar uma que você já tem aí em casa. Utiliza a tela da sala, a tela que está no seu quarto. Ela tendo ali no mínimo a resolução Full HD, ela já vai atender muito bem. Se ela for menor, você vai ter que sentar um pouco mais próximo para ter um pouquinho mais de imersão. Mas acho que nesse quesito não vale você talvez investir em uma tela se você está com um budget limitado. Desde que seja uma tela que esteja acessível para você compartilhar entre os filmes, a XGTV e o simulador, e que ela tenha pelo menos aí uma resolução Full HD, vai te atender para esse início sem problemas. Por último, a plataforma de jogo, né, onde vai ser executado os jogos. E aqui eu recomendo o PlayStation 5, que é o videogame do momento, né, que está aí acessível para compra novo. O interessante é que ele tem um bom equilíbrio entre performance, entre preço e praticidade de uso, né? Você poderia até considerar um PC de entrada, mas tem toda a questão de configuração e como você está considerando um sistema de entrada com orçamento limitado, quer dizer que você está começando também no automobilismo virtual. Então essa facilidade de uso é algo que conta bastante também. E a própria liquidez, né, para você conseguir comprar e vender o PlayStation. Além do Gran Turismo, que é o jogo exclusivo para essa plataforma, ele tem vários outros jogos multiplataforma, como Assetto Corsa, Fórmula 1, Drift, Rally. Ele tem uma amplitude muito grande para você começar bem e já colocar o pé de uma maneira que você consegue sentir ali todas as vertentes e onde você pode chegar no automobilismo virtual. A 15ª pergunta é: qual o melhor setup para Drift? Bom, para Drift, o que você precisa de equipamento é uma estrutura que seja forte o suficiente para aguentar os trancos ali do volante, né? Que você tem que segurar ali nas traseiras que
pega, quando você solta ali o volante, pega de uma vez. Então ele tem que sempre estar firme ali, porque é uma pilotagem um pouco mais intensa e tem que ser uma estrutura com a possibilidade de você poder parafusar um câmbio e um freio de mão. Isso direciona um pouco, né, para os cockpits mais, como por exemplo o 4.0, o X80 e o X160, que tem essa funcionalidade. São cockpits robustos e com o opcional de você prender ali o suporte de câmbio e freio de mão para prender seu câmbio e freio de mão. Um outro ponto interessante para você considerar para um setup de drift é um motor de force feedback direct drive. Não precisa ser um motor forte, um motor ali de entrada de 10, 9 Nm, como o C-Magic Alpha Mini ou o novo C-Magic o Sport. Eles já são rápidos o suficiente na questão do giro, né, para você conseguir fazer as correções de forma rápida o suficiente, né? Ele tem essa agilidade no giro do volante e é muito importante para fazer um bom drift. Não precisa ser um motor muito forte, né? Porque o drift não requer isso, por isso essas bases de direct drive de entrada já atendem muito bem. Aí essas bases acopladas a um aro redondo, como um GT1 ou um GTS, fazem um kit bem legal. Em relação à pedaleira, você precisa de uma que tenha a opção da embreagem, né? A embreagem lá é importante para você, às vezes, movimentar o carro ali, corrigir algumas saídas de curva. Se você aperta ela, sobe o giro e você consegue aquele impulso a mais, que é importante ali em alguns momentos do drift. É importante também ter a embreagem porque você precisa acioná-la na hora de puxar o freio de mão para não matar o motor. E as opções que nós temos no site, eu acho que vale citar bastante a C-Magic com a AP500, a AP1000 e a AP2000. Todas têm a opção de você ter a embreagem. E a AP500 para o drift ela já atende muito bem. Construção, acabamento, a opção da embreagem, as configurações que ela tem, né? Ela já é muito precisa, já com sensor célula de carga para o freio também. Então ela atenderia muito bem nesse kit. Em relação ao câmbio, é interessante você ter um câmbio à parte, por alavanca, né? Porque trocar as marchas ali nas borboletas atrás do volante com toda aquela confusão de vira para cá, vira para lá é muito difícil. Então, você tendo um câmbio por alavanca, seja um câmbio sequencial, como o C-Magic Q1S, ou o C-Magic DS8X, que é o câmbio H e sequencial, aí você consegue simular todos os carros possíveis, né? E ele te dá uma imersão muito grande também. Um outro que é super importante é o próprio freio de mão. No nosso site nós temos aí os modelos da C-Magic, o TB1, que é todo em metal, tem um sensor célula de carga e a resistência por mole e elastômeros. O legal é que ele consegue determinar o quanto de pressão você está colocando na alavanca, então para você controlar aquela travada de roda é super importante. E nós temos também o C-Magic TBRS, que tem a resistência hidráulica, então além de toda essa precisão, ele também te dá essa imersão, né, de ser uma resistência hidráulica, assim como os freios de mão de carros de competição reais de drift. Por último, a plataforma de jogo, e aqui eu recomendo o PC, né, o PC Gamer, o computador, ele sempre vai ter uma mobilidade maior em receber equipamentos diversos, né, que geralmente você precisa para o drift, que é o câmbio e o freio de mão. No console isso é muito mais limitado, você tem que ficar dentro de um ecossistema fechado de uma mesma marca, geralmente. E um outro ponto pro computador é que os jogos que estão disponíveis ali para você simular drift, principalmente o jogo Assetto Corsa, esse jogo aliado com a plataforma do Content Manager, que é um launcher, é um aplicativo que você consegue fazer várias modificações dentro do jogo, junto aos mods disponíveis pela comunidade, de carros e pistas para drift, é uma combinação ali muito bacana para você ter a experiência real ali para o drift. A 16ª pergunta é recomendações de simuladores para kart. Bom, a princípio todos os simuladores que você montar aqui na Extreme vão ser possíveis de simular a experiência do kart, né, que é ali o volante, o acelerador e o freio. Então, não existe muito essa limitação. Se o simulador ele consegue simular um carro GT3, um carro de turismo, ele também vai conseguir simular um kart, né, em questões ali dos comandos. O que dá para recomendar nesse sentido é que você também utilize um volante direct drive, né, que possui um motor ali direto, pela questão já do peso, né, para você conseguir simular esse peso a mais que existe nas direções
que geralmente são direções mecânicas ali do kart, né? Então, para você poder simular essa questão, tendo uma pedaleira ali com acelerador e freio, acho que é bem importante. Não necessariamente ser uma pedaleira hidráulica, mas a partir de uma P500, uma P1000, uma P2000 ali são escolhas muito boas. E uma outra recomendação é em relação à própria plataforma, que também recomendo o PC, nesse caso, para simular ali o kart, devido à possibilidade de você utilizar o jogo Automobilista 2. É um jogo brasileiro que tem ali de forma original vários modelos de kart, desde o kart de aluguel até os kart shifter e principalmente vários kartódromos brasileiros escaneados ali a laser, bem precisos. Então, para quem busca ter um treinamento para kart, é muito bacana, até porque também a física do jogo, o comportamento do carro do jogo, ela é muito realista. Então, fica essa recomendação. E é isso, pessoal. Bom, caso tenham atualizações, mudanças, correções aí nas respostas, eu vou colocando aqui então na descrição desse vídeo ou também no comentário fixado aqui embaixo. Conto com os comentários de vocês, com outras dúvidas, caso vocês queiram talvez um detalhamento a mais ou às vezes um aprofundamento maior em alguma das questões que eu levantei nesse vídeo. Talvez a gente possa fazer um vídeo específico, né, sobre cada questão. Lembrando para vocês se inscreverem nesse canal, porque já vão sair alguns vídeos mais aprofundados, né? Os vídeos de montagem completa de outros modelos de cockpit, o vídeo sobre os suportes de 3 telas e toda essa temática de como configurar, como ter a melhor imersão. Vão ser vídeos que vão sair em breve aqui no canal da Extreme Sim Racing. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, fico à disposição para qualquer dúvida aqui nos comentários e... lembrando que também aqui na descrição vai ter o site para vocês acessarem agora que estão todas as dúvidas sanadas para você fazer a compra com certeza e com garantia e com tranquilidade. Fico à disposição e até a próxima.